e aí a gente salva dentes, a gente devolve ao nosso paciente a autoestima. Tema do dia, hoje vamos falar de endodontia, uma especialidade da odontologia, e vamos trazer aqui a professora Kelly Firmino Bruno, que é especialista em endodontia, mestre, doutora e pós-doutora pela Universidade Luterana do Brasil. Professora Kelly, além de pesquisadora e professora, ela é também mãe, esposa, clínica, e também professora aí nos cursos de graduação e pós-graduação das faculdades Sul-Americana e faculdades Integra. Coordena também a equipe da Endo Goiás. Professora Kelly, como vai? Obrigado por se fazer presente no tema do dia hoje, é uma honra tê-la conosco. Bem, boa tarde a todos, fico sempre muito feliz de poder estar aqui com vocês. Já há 2 anos ingresso o corpo docente da Faculdade Sul-Americana e há menos tempo a Integra, e a gente realmente tem a possibilidade de ver o empenho, né, da instituição sob a coordenação do professor Yuri, toda a equipe de trabalho, não só recursos humanos, mas infraestrutura. Então a gente fica sempre muito feliz de estar aqui para discutir assuntos que são muito relevantes na nossa rotina diária. Me fala aqui rapidamente, qual o maior desafio da endodontia hoje? Então, professor Yuri, o maior desafio que a gente tem tido realmente do ponto de vista de atuação clínica é lidarmos com as complexidades. Cada vez mais a gente tem um paciente exigente, que não quer mais perder o elemento dentário, que quer realmente não trocar o biológico pelo biocompatível, e essa especialidade é aquela que realmente salva dentes. Então, dentro dessa especialidade, nós lidamos com casos altamente complexos, muitas vezes na última instância de se salvar um elemento dentário, e para isso se faz importante conhecimento, treinamento, avanços tecnológicos, tudo que a gente sempre prima para passar e orientar e formar o nosso aluno diante dessas adversidades. Foi bom você falar em evolução tecnológica. Eu acredito que, dentre outras especialidades da odontologia, a endo foi uma das que mais evoluíram nessas últimas 2 décadas, né? Em se tratando de evolução tecnológica, os instrumentais, as limas, por exemplo, endodônticas, que lá no passado era de níquel cromo, depois cromo, aço inox, né, aço cromo e agora o níquel titânio, né? O que o níquel titânio proporcionou à endodontia na rotina clínica? Excelente, professor Yuri. Por muito tempo a gente fazia uma endodontia, não deixava de ser efetiva, mas muito mais demorada, mais susceptível a acidentes, principalmente em termos de preparo do canal radicular, em detrimento dos instrumentos, não só da configuração, mas sobretudo da liga. E o níquel titânio, que tem os primórdios na ortodontia, né, professor Yuri? Sim, veio trazer uma flexibilidade adicional a esses instrumentos, veio trazer uma performance diferenciada de preparo. Então, hoje, com esses avanços tecnológicos de instrumentos aliado aos equipamentos, a gente faz o preparo do canal radicular de forma muito mais otimizada. Então, nós temos motores rotatórios e reciprocantes que recebem limas automatizadas de níquel titânio, e essa liga ela é mais adaptável à anatomia do canal radicular. Ela traz uma performance clínica melhor. Então, a gente prepara de forma mais ágil, mantendo a configuração anatômica do canal, eximindo uma maior probabilidade de acidentes ou intercorrências como fratura de instrumentos, degraus, desvios, e com isso a gente consegue ofertar para o nosso paciente uma qualidade melhorada de tratamento. E por outro lado, para o profissional,
uma forma muito mais resolutiva de se trabalhar, porque a gente trabalha de uma forma mais prazerosa, né, com menos passos operatórios, enfim. Então, cada vez mais, não só no preparo do canal, a gente tem uma gama de avanços tecnológicos que tornam essa endodontia muito mais efetiva hoje em dia. E uma dúvida que as pessoas sempre têm, e você até colocou a questão de otimizar os passos, né, operatórios, o paciente endodôntico, vamos dizer assim, ele precisa vir sucessivas vezes ao profissional. Com essa tecnologia, a gente consegue abreviar o número de vezes que o paciente vem ao consultório ou mesmo tratá-lo em uma sessão só? Excelente. Muitas vezes a endodontia foi vista como um tratamento demorado, sofrido, que causa dor ao paciente, além da possibilidade de perder o elemento dentário. Hoje não, a gente tem um tratamento endodôntico muito mais tranquilo de ser realizado, não só pela evidência literária que respalda condutas muito mais efetivas, mas principalmente em detrimento desses avanços. Então a gente consegue sim, através do uso da microscopia operatória, dos instrumentos automatizados, dos ultrassons, enfim, uma gama de instrumentos, né, e de tecnologias, tornar esse atendimento mais ágil e, ao mesmo tempo, mais confortável para o nosso paciente. Antigamente, o paciente vinha 2, 3 sessões de 3, 4 horas no consultório. Tinha que fazer a radiografia de um molar com 4, 5 canais, era aquela luta para fazer a odontometria. Hoje não, a gente tem ali o localizador foraminal, já fizemos uma medida pré-operatória na tomografia, então tudo isso traz uma resolutividade e um conforto também para o nosso paciente. E claro, a gente não pode deixar de dizer que um profissional que incorpora essas tecnologias, esses avanços no seu atendimento, vai ter um trabalho diferenciado e, com certeza, agregar valor ao que ele faz. Com certeza, professora Kelly. Olha, eu tenho uma dúvida comigo, né, e eu acredito que seja também dúvida da nossa audiência, né, aqueles profissionais que estejam nos assistindo. É possível, na fatalidade de perder um dente por um trauma, reimplantar um dente naquele local, tirar um dente que nós temos sadio em uma posição que talvez não seja necessária e recolocar naquele local? Eu pergunto isso porque é sabido que o dente é um órgão, então ele tem vários tecidos e é possível, a gente sabe que existem transplantes de órgãos. Há possibilidade de tirar um dente, um siso, por exemplo, né, e colocar na posição de um dente que por vezes foi perdido? Excelente, professor Yuri. Cada vez mais a endodontia tem evoluído, não só em detrimento das ferramentas, mas também com os estudos de biologia molecular. Então, hoje a gente tem vários tratamentos que fazem parte do escopo da endodontia, melhorando os procedimentos clínicos. Então, a gente tem, por exemplo, como você pontuou, os transplantes dentários. Normalmente, quando a gente tem pacientes muito jovens, que são acometidos por traumatismos dentários, por vezes, por mais que a gente se empenhe numa endodontia habitual, aquele dente desenvolve um grau de acometimento, de reabsorções incontroláveis, que independem da ação profissional. Então, o que a gente tem hoje como opção, até que esse paciente atinja a idade adulta, se fosse mais velho, poderia fazer um implante, mas ainda em fase de crescimento. O que podemos fazer para ajudar esse paciente? É totalmente possível nós fazermos um planejamento aliando imagens, moldagens, fazendo uma abordagem multidisciplinar e a gente, por exemplo, remover um dente molar, um terceiro molar, que normalmente vai ser extraído no futuro, ou dependendo da movimentação, e aí você domina bem mais na ortodontia, um dente que talvez necessita de ser removido para um determinado tratamento, e através de todo um delineamento, colocar
por exemplo, no incisivo central superior de um paciente jovem e que, infelizmente, já está condenado. Então, esse tipo de abordagem traz hoje uma forma de tratar muito efetiva os nossos pacientes, devolvendo a eles uma qualidade de vida melhor. Porque a gente sabe que esses pacientes vítimas de traumatismos têm não só danos do ponto de vista estético e funcional, Sim. mas sobretudo psicossocial. Então é papel nosso, como cirurgiões dentistas, estarmos habilitados a esses tratamentos. E o transplante hoje é altamente viável, assim como a endodontia regenerativa. Então hoje, se a gente tiver um paciente jovem que precisa fazer uma endodontia, o dente necrosou no pós-trauma, por exemplo, mas a raizinha está muito curta, o ápice aberto, antigamente esses dentes eram fadados ao insucesso. Hoje a gente tem como, inclusive, através de células-tronco mesenquimais, induzir a formação de um novo tecido. Leigamente a gente brinca, ressuscitar este dente para que ele tenha formação continuada. E aí a gente salva dentes, a gente devolve ao nosso paciente a autoestima, recuperando aquele dente em função e estética, dando previsibilidade aos tratamentos. Maravilha, professora Kelly. Então, fica a dica para a nossa audiência, aqueles que tiverem seus filhos, né, ou adolescentes que sofreram traumas, é importante que procure o especialista em endodontia, o odontopediatra, por vezes, para assim fazer um trabalho, muitas vezes multidisciplinar, né, interdisciplinar, vai precisar talvez da ortodontia, da odontopediatria e também da endo, mas para recuperar e estabelecer aí a saúde psicossocial, né, e física daquele adolescente ou daquela criança. Exatamente, bom, professor. Chegamos aqui ao fim da primeira edição do tema do dia com endodontia, professora Kelly Firmino Bruno, e espero vocês na próxima semana. Vamos continuar com o tema e tentar sanear aí todas as dúvidas e assuntos de interesse da endodontia. Obrigado, professora. Eu que agradeço.